Pessoal, estou gravando essa videoaula para fazer a correção das atividades da segunda semana do volume 4. Qual o principal objetivo de um bloco econômico? Bom, gente, a objetivação de um bloco econômico, né, vai variar de um bloco econômico para o outro. Né? Quais os objetivos traçados ali no contrato firmado entre os países membros. Mas todo bloco econômico vai ter o principal objetivo, né, e até inclusive que é a objetivação de um bloco, do surgimento de um bloco econômico, que é interligar as relações econômicas dos países membros daquele bloco, né, para que fazer com que as economias desses países criem mais força, se fortaleça no âmbito mundial. Né? Então, interligar o comércio e a economia entre os membros participantes desses blocos econômicos, ok? Observe o mapa dos principais blocos econômicos do mundo, 2013, para responder às atividades 2 e 3. Aí está aí essa imagem aí, o mapa, né, dos principais blocos econômicos do mundo. 2. Quais são os principais blocos econômicos do continente americano? O Brasil faz parte de qual importante bloco? Bom, no continente americano, os dois principais blocos econômicos são o Mercosul e o UNSCA, que é o antigo NAFTA, ou atual NAFTA 2.0, como também é falado. Né? O Brasil faz parte do Mercosul, que inclusive é de suma importância para a nossa economia e dos demais participantes sul-americanos. Né? O Mercosul ele teve, como todo bloco, ele teve o intuito de interligar as nossas economias e o comércio dos países que participam dele e fortalecer essas economias aí no âmbito mundial. Né? E a gente pode falar que ele obteve relativamente um sucesso nisso, né? Porque as economias desses países se fortificaram a partir da criação do bloco econômico. Ok? 3. É possível um país participar de mais de um bloco econômico? Justifique com exemplos no mapa. Sim, é possível, não há restrição sobre isso. Né? Se não me engano, a União Europeia tem algumas restrições em relação a isso, mas ela também autoriza, mas aí não é... Acho que tem algumas restrições no contrato da União Europeia. Os demais blocos econômicos nenhum tem restrição quanto a isso. Né? Então tem vários países aí pelo mundo afora que participam de mais de um tipo de bloco econômico. Aí eu dei o exemplo, os Estados Unidos, Canadá e México, por exemplo, participam do UNSCA, né, que é o NAFTA, e do APEC. Ok? E vai ter vários outros exemplos aí. 4. No contexto da globalização, uma tendência crescente é a formação dos blocos econômicos regionais. Esses blocos apresentam diferentes níveis de integração. Um desses níveis é a zona de livre comércio. Define com suas palavras o que você compreende sobre zona de livre comércio de exemplo. Bom, gente, como a própria pergunta fala, os blocos econômicos apresentam diferentes níveis de integração. Alguns, como por exemplo a União Europeia, têm níveis de integração fortíssimos, né? Ao ponto de criar até uma moeda para o bloco econômico, que é o euro. Outros já têm uma integração entre os países participantes do bloco menor. Mas essa zona de livre comércio vai ser comum a todos os blocos econômicos. Né? Ela tem o intuito de acabar, ou pelo menos reduzir, barreiras alfandegárias dos países participantes do bloco econômico, para que permitir, né, a maior circulação de produtos entre mercadorias, né, entre os países membros, né, isso consequentemente aumenta o comércio e a circulação econômica entre esses países. E essa zona livre de comércio, ela é uma característica que todos os blocos econômicos vão ter, ok? Aí as outras características aí é afirmado em cada um tipo de bloco. Alguns blocos vão ter, outros não. Alguns blocos vão chegar ao livre circulação de pessoas, por exemplo, outros não. Isso aí vai depender do nível de integração que foi pactuado, né, no surgimento daquele bloco econômico entre os países que pertencem a ele. 5. Observe a charte. Aí está a charte do pacto entre a União Europeia e o Mercosul. Aí um fala, pode ser bom.
a ele. Para quem? O outro, para quem? Qual a crítica que a charge nos transmite? Qual a possível resposta para a dúvida apontada na charge? Bom, a charge traz a crítica sobre a possível aliança entre esses dois blocos, Mercosul e União Europeia, né? Na charge há essa dúvida, para quem seria boa essa aliança? Seria para os dois blocos ou apenas para um? Né? Por que existe essa desconfiança em relação a uma pactuação entre esses dois blocos econômicos? Bom, gente, a gente está falando de Mercosul e União Europeia, né? Então a gente está falando de uma economias de países muito desenvolvidas, que são os países que participam da União Europeia, e economia de países com a economia não tão bem desenvolvida assim como os países participantes do Mercosul, né? Na aula da semana que vem, vocês vão ver que eu vou falar um pouco sobre essa união aí entre países e até blocos econômicos de diferentes realidades econômicas. Por que isso é complexo, né? Porque isso pode fazer com que haja isso pode ser melhor, né, por uma parte do que em relação à outra, né? Nesses casos, predominantemente, pode ser que o país ou o bloco econômico que tenha uma economia mais fortificada, né, mais desenvolvida, se beneficie mais com essa pactuação do que o país que tem uma economia menos desenvolvida, ou o bloco econômico, nesse caso é o Mercosul, que tem uma economia menos desenvolvida. Por quê? Se houver pactuação entre blocos econômicos, como há entre os países que participam do bloco econômico, por exemplo, vai ter essa zona livre de livre comércio. Vamos supor que exista uma zona de livre comércio entre União Europeia e Mercosul, né? Então, as barreiras alfandegárias entre os países participantes da União Europeia e os países participantes do Mercosul vão cair ou então vão ser muito baixas. Quem vai ter mais mercadorias para ser consumidas, né, para ser vendidas? Quem tem uma economia mais forte, mais sustentável? Óbvio que é a União Europeia, né? Então, a queda de barreira alfandegária vai fazer com que os produtos da União Europeia entrem mais fácil nos países do Mercosul. Os produtos dos países do Mercosul também vão entrar mais fácil na União Europeia. Só que os países do Mercosul não produzem, não tem uma economia tão desenvolvida como os países da União Europeia, né? Então, na briga interna que vai existir entre esses produtos, se houver essa pactuação, obviamente que os produtos e os países pertencentes à União Europeia vão sobressair, né, por estar mais desenvolvidos, né, economicamente falando. Então é sempre muito complicado esse tipo de pactuação, né? Quando há uma pactuação de blocos econômicos, de um bloco econômico, onde os países membros tenham economias não iguais, idênticas, mas não tão diferentes, tão distintas, né, no nível de desenvolvimento, a chance de ser bom para todos é maior do que quando há uma distinção muito grande, né, econômica entre um país e outro, entre um bloco e outro, ok?